Quando se completaram os dias para a purificação da mãe do menino, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas e 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém, havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar o teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: esse menino vai ser a causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim, serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos o 5º dia da 8ª de Natal e a nossa comunidade da Arquidiocese de Cuiabá hoje se recorda de uma data importante. No dia 29 de dezembro de 1939, falecia santamente Monsenhor Alexandre Trebeur, que os cuiabanos sempre pronunciam o nome Trebot, basta, né? Monsenhor Trebot foi padre do clero diocesano de Cuiabá, que faleceu em odor de santidade. Ele não era cuiabano, nem sequer brasileiro, era bretão, nascido na França, e veio para o Mato Grosso como missionário, junto com os frades da terceira ordem regular, os franciscanos de Albi. No entanto, ele não tinha saúde, tinha um problema intestinal crônico, não é? E não tinha condições de viver a vida rígida e rigorosa de frade religioso, então foi dispensado pelos frades. Então, ainda seminarista, foi acolhido pelo nosso arcebispo, Dom Carlos Luiz Damour, como seminarista, foi ordenado pelo auxiliar de Cuiabá, então Dom Cirilo de Paula, e depois de um tempo, sucedeu, né, ao capelão pároco da Igreja da Boa Morte, e assim ele foi pároco, o famoso pároco da Igreja de Nossa Senhora da Boa Morte, no centro da cidade. Monsenhor Trebeur viveu uma vida de extrema santidade. E para nós é uma grande alegria saber que nós tivemos santos entre nós, né? No dia 24 de dezembro, portanto, há poucos dias atrás, também celebramos o falecimento de um outro santo, que veio igualmente da França, igualmente pela mesma ordem religiosa, Dom Galibert, que foi bispo de Cáceres e hoje está em processo de beatificação. Ele foi também reitor do nosso seminário de Cuiabá. Portanto, tivemos um reitor santo no nosso seminário.
Digo essas coisas para nós nos recordarmos o que é o Natal. Celebrar o Natal é celebrar que a santidade se fez carne. A santidade é real. A santidade não é uma coisa do outro planeta. Não é algo que nós lemos em histórias de contos de fada. A santidade, ela existe. Ela vive no nosso meio, viveu e vive no nosso meio. E todos nós precisamos buscar a santidade. Jesus é o próprio Deus, fogo, que veio viver como homem, a divindade em contato com a nossa humanidade, o ferro e o fogo que se encontram, e o ferro é encandecido pelo fogo. Por isso, a santidade significa nós estarmos tão unidos a Jesus, que vamos nos configurando a Ele, vamos nos tornando, vou usar uma palavra difícil, né? Cristiformes, ou seja, vamos adquirindo o formato de Cristo. Mas para isso nós precisamos ser como a cera que recebe um lacre, um timbre, um carimbo. Nós muitas vezes recebemos aqueles convites de casamento, não é? Com aquele lacre, aquela cera bonita. Pois bem, aquilo lá recebe o formato do carimbo e depois não tem como, né? É só quebrando para você conseguir abrir a carta. Mas o preço foi que a cera precisou se derreter, precisou ficar maleável. Nós também precisamos disso. Nós precisamos ficar maleáveis para nos conformar com Jesus, receber o formato de Jesus, para sermos como Ele. O Monsenhor Alexandre Trébert morreu com odor de santidade. Seu túmulo ainda hoje é visitado por numerosos fiéis no Cemitério da Piedade. Ele tem fama de milagreiro, de taumaturgo, não é? Mas o que é que fez esse homem de tão extraordinário? Ele imitou o Cristo pobre. Não podendo ser franciscano, mesmo como diocesano, ele vivia uma vida paupérrima. O pouco dinheiro que lhe caía nas mãos, ele usava para ajudar os seus afilhados, que eram numerosos. Né? Exagerando, metade da cidade era afilhado de Monsenhor Trébert. Todos queriam tê-lo como afilhado. Ele andava nas ruas e não conseguia. Né? Era uma comoção popular, todo mundo parava para cumprimentar o seu padrinho, com sua batina surrada, encurvado, rosto cavado, de grandes penitências e grande pobreza. Não pedia nada a ninguém, recebia dinheiro e lhe dava. E por isso passava fome, literalmente. Foi uma vez visitado pelo médico, e o médico receitou para ele: o senhor precisa comer um pouco mais. E ele revelou que não estava nem sequer tomando leite, porque não tinha dinheiro para comprar. Esse era o nível de pobreza e despojamento de Monsenhor Trébert. Tudo que era dinheiro que lhe caía nas mãos era para os pobres. Como não ver num exemplo desses a configuração com Cristo? A cera, a humanidade que se amoleceu tanto que você olha para ele e vê Cristo. Cristo que veio na nossa pobreza, Cristo que nasce no estábulo de Belém, paupérrimo, necessitado e benfeitor. Sim, isso descreve Monsenhor Trébert
Isso descreve o menino Jesus, necessitado e benfeitor. Veio fazer o bem, veio nos dar a salvação, veio nos dar o céu, mas nós nem sequer lhe demos a terra, não demos lugar para nascer. Meus queridos, Deus se faz pobre para que nós compreendamos que em nossas necessidades, em nossas pobrezas, nós temos alguém que nos compreende, que sabe o que nós passamos e sabe o que nós vivemos. Deus se fez pobre para que ninguém se acanhe de chegar diante dele. Se ele viesse na magnificência de um rei, teríamos medo de nos aproximar. Mas ele vem como uma criança pequenina. A criança pobre e pequenina que nós não temos dificuldade de acolher. Aproximemo-nos do menino Jesus. Todo esse tempo de Natal, e principalmente o mês de janeiro, é um mês dedicado à devoção ao menino Jesus. Você vai dizer assim, mas padre, Jesus, ele já é adulto, ressuscitado, glorioso no céu? Como nós podemos ter devoção ao menino Jesus? Bom, quando Jesus ressuscitado aparece, ele aparece do jeito que ele quer. Porque o domínio que ele tem sobre o seu corpo é total. E muitas vezes, ao longo da história, Jesus apareceu como um menino, reproduzindo aquela primeira aparição dele nesse mundo no Natal. É o mesmo Jesus, é o mesmo Deus, mas que quer enternecer o nosso coração, quer amolecer o nosso coração duro, para que nós possamos receber o carimbo, como uma cera que recebe um formato. Ninguém tem medo de um menino. Reze ao menino Jesus. Fale com Jesus. É Deus. Jesus como menino, receba nos braços. Queira imitar Nossa Senhora e imitar São José. Ao olhar o menino Jesus reclinado no peito de São José, eu gosto sempre de pensar o que Jesus estava fazendo ali. Estava gerando o coração de pai. Sim, porque se é verdade que Maria gerou Jesus, é também verdade que Jesus gerou Maria e gerou José. Estranhíssimo esse filho que gera os pais. Esse filho que tem o poder para nos dar um coração de pai, um coração de mãe, esse coração de quem é do outro, de quem pertence ao outro. Jesus quer gerar em nós um coração desprendido, dado, acolhedor e bom, cheio de generosidade, porque Deus é generoso conosco. O amor cristão nasce da fé. Portanto, aproximar-nos do menino Jesus é nos aproximar com fé de Deus, sem medo, certos do amor dele, com o coração amolecido, para que ele transforme o nosso coração, nosso duro coração, a dureza do nosso coração. Vamos nos aproximar dele. Pequenino, pobre, necessitado, veio para fazer o bem, para nos transformar. Então hoje, imitando São Simeão, recebamos o menino Jesus alegres nos nossos braços. Sejamos todos um Simeão, uma profetisa Ana, que recebe o menino Jesus e que, movidos pelo Espírito Santo, somos transformados nele, a quem carregamos nos braços e que iremos receber na Santa Comunhão.